Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós vamos falar basicamente de isômeros ópticos, de uma maneira geral, e do famoso composto meso, em que a galera tem muita dúvida disso daqui. Então, me permita fazer uma pequena reflexão bem simples sobre esses dois compostos. Gostaria que vocês analisassem comigo a seguinte cena. Reparem que esses dois compostos, esse composto, um composto muito simples, nós temos 4 carbonos. Reparem vocês que esse não é um carbono quiral, esse é um carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes e é um carbono CP3. Então a gente vai representar por um tracinho. Ok? Reparem que esse carbono também é um composto quiral, um carbono quiral, porque ele também tem 4 ligantes diferentes. Então, Cl é diferente de H, que é diferente de CH3, que é diferente de toda essa galera. Então isso aqui também é um carbono quiral, beleza? Se nós lembrarmos bem, nós vamos ver que esse composto ele tem 2 isômeros, ele tem 2 carbonos quirais. Tendo ele 2 carbonos quirais, se a gente jogar naquela famosa fórmula 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais, nós teremos que 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Então nós temos 4 isômeros ópticos ativos. Legal? 2 serão Ds e 2 serão Ls. Bom, vamos supor que esse primeiro seja D. Se a gente imaginar um espelho, o composto L ficará a imagem dele. Repara que ela não é uma imagem que não sobrepõe uma outra, tá? Então nós vamos ter um composto assimétrico que não vai se sobrepor. Bom, então vai ficar HO simples C com CH3, simples H, simples C com Cl, simples H, simples CH3. Legal? Então, essa é a imagem desse. Então, esse é enantiômero desse e vice-versa. Conforme nós sabemos, são 4 e eu desenhei apenas 2. Né? Vamos desenhar os outros 2. Então, vamos supor que esse seja o D' e esse o L'. Lembrando que a forma de dar nome é você que escolhe. Para formar os outros 2, eu vou pegar o original, que é esse, e vou inverter apenas uma ponta de carbono quiral. Poderia ser essa ou só essa, apenas uma ponta. Não inverta as duas, senão ficará aquilo que já é, né? Enantiômero dele. Então eu vou inverter apenas uma ponta. Então eu vou manter a ponta de cima e inverter a de baixo. Então vai ficar assim, CH3. Eu gosto de fazer junto com vocês, não vou fazer corte no vídeo, justamente para vocês irem acompanhando passo a passo. Então, ó, vou fazer a inversão, ok? E Cl. E aqui embaixo, CH3. Legal? Vamos novamente imaginar que nós temos um espelho. Né? Um espelho, tá? E aí nós teremos o composto espelhado desse que ficará assim. HO simples C, simples CH3, simples H, simples C, simples H, espelho, simples Cl, simples CH3. Bom, esse eu chamei de D' e esse eu chamei de L'. Vamos chamar esse de D duas linhas e vamos chamar esse de L duas linhas, ok? Então nós temos aqui os 4 isômeros ópticos possíveis. O que eu gostaria de refletir com vocês é o seguinte. Se nós temos 2 carbonos quirais, vamos atribuir valores para eles, para a gente entender mais ou menos o que vai acontecer na prática. Vamos entender isso intermolecularmente. Saiu. Então vamos supor que esse carbono, ele faça um desvio de luz de 5 graus. É um exemplo, 5 graus, ok? E vamos supor que esse carbono faça também um desvio de 15 graus. Legal? E vamos imaginar, vem comigo, que a luz faça esse movimento. Então vamos supor que ele desvie a luz 5 graus para a direita e esse desvia 15 graus também para a direita. Então quando a luz chegar ao final, ela vai ter um desvio de 20 graus para a direita. 20 graus para a direita. Repare que, como esse é o espelho desse,
Vamos supor que esse também é o carbono, é o mesmo, certo? Sendo o carbono o mesmo, ele também vai desviar 5 graus. Só que para a esquerda, e esse 15 graus para a esquerda também, ok? Vamos usar isso como referência, tá bom? Então ele desvia 5 graus para a esquerda e esse 15 graus para a esquerda. Então a minha luz que vai fazer esse movimento, ela vai desviar 20 graus para a esquerda. Legal? Bom, agora vamos imaginar a mesma cena. Esse carbono e esse carbono e esse carbono são os mesmos. Então ele também desviará 5 graus. E esse carbono também desviará, assim como os dois, 15 graus. Só que esse desvia 5 graus para a esquerda, vamos à referência, direita, esquerda. Então esse desvia 5 graus para a direita e esse desvia 5 graus para a esquerda. Olha onde é que está o cloro, é a minha referência, pode ser? 5 graus para a esquerda e esse desvia 15 graus para a direita. Então 5 para a direita, 15 para a esquerda, vão ser 10 graus, né? 5 e aí 15, então esse é maior que esse. Vão ser 10 graus para a direita, ok? 10 graus para a direita. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? A gente está analisando intramolecularmente. E esse aqui, vamos supor de novo que a luz faz esse movimento. Como esse carbono é igual a esse carbono, vamos colocar 5 graus e também vamos colocar 15 graus. Então esse vai desviar 5 graus para a direita e esse 15 graus para a esquerda. Então vai ficar 5 graus para a direita, 15 graus para a esquerda, vai dar uma diferença de 10 graus para a esquerda, ok? Olha onde é que eu quero chegar. Repare que esse 20 graus para a direita, 20 graus para a esquerda, 10 graus para a direita, 10 graus para a esquerda. Repare que eu tenho ângulos diferentes, por isso são 4 compostos diferentes. Entenderam o raciocínio? Beleza. Agora a gente vai falar do composto meso. E vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. Repare que aqui eu tenho um composto meso. Por que um composto meso, galera? Porque se a gente imaginar um centro quiral, olha só, nós teremos 2 carbonos quirais e o são, já que os 4 ligantes são diferentes. Então repare, OH, H, CH3 e CH com CH3. Então esse é um carbono quiral, sim. E esse carbono também é quiral, CH3, OH, H e COH, CH3. Só que, repare uma coisa muito interessante. Se a gente imaginar um eixo que corta em 2 partes, assim como a linha do Equador corta o mundo, nós teremos 2 partes iguais. Isso vai ter um composto meso. Então o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que, como a gente tem 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado vai ser 4, são 4 isômeros óticos ativos possíveis, certo? Só que aqui vai acontecer uma coisa um pouquinho diferente. E é aqui que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Bom, se a gente pensar da seguinte forma, imaginemos que nós temos aqui um espelho, tá? Então o composto formado primeiro, ele terá a seguinte forma: HO, simples C, simples H, com CH3 em cima. E aqui embaixo COH, que é o espelho, né, gente? E aqui H. E aqui CH3. Legal? Vamos supor que esse composto a gente chame de D'. E esse outro nós vamos chamar de L'. Reparem vocês que nós vamos fazer o mesmo processo que nós já fizemos. Vou inverter apenas uma ponta, tá ok? Beleza. Então vou pegar o original e colocar aqui embaixo, invertendo apenas uma ponta. Então vai ficar CH3, simples C. Aqui eu vou manter a parte de cima, porém eu vou inverter a parte de baixo. H, OH, que é HO. E aqui CH3. E aqui nós vamos fazer o espelho também, para a gente ver a possibilidade. Então o que vai acontecer? CH3, simples C, aqui HO, simples H, simples C, aqui H, aqui OH e aqui CH3. Vamos chamar esse de D duas linhas e esse de L duas linhas. Legal?
Agora que mora a diferença. Aparentemente nós temos 4 isômeros óticos ativos igual a gente tinha aqui. Cuidado, tá? Vamos analisar intramolecularmente. Bom, vamos supor que esse carbono, nós vamos dizer que ele desvia 5 graus. Vamos colocar 5 graus. E vamos dizer que esse carbono desvia 15 graus. Ok, tudo bem, tudo certo. Vem comigo. Esse carbono, ele vai desviar 5 graus para a direita. Vamos usar as referências iguais, tá? 5 graus para a direita, só que eu não posso falar que esse carbono é 15 graus. Porque esses dois carbonos são idênticos. Esses dois carbonos são idênticos. Repare que, embora os dois sejam quirais, eles são carbonos idênticos. Quais são os ligantes desse carbono? CH3OH, H e isso. E esse carbono? CH3OH, H e isso. Galera, são dois carbonos idênticos. Então eu não posso falar que um desvia 15 graus e o outro desvia 5. Se são dois carbonos idênticos, eles irão desviar ambos o mesmo grau. Então, se esse desviar 5 graus, o outro também desviará 5 graus. Não satisfeito? Vamos continuar o jogo. Então, quando a luz faz esse movimento, ela desvia 5 graus para a direita e ela continua desviando 5 graus para a direita, ou seja, ela vai desviar 10 graus para a direita. Se a gente analisar esse composto, como são dois carbonos iguais, 5 graus, 5 graus. Quando a luz fizer esse movimento, 5 graus para a esquerda, 5 graus para a esquerda, ou seja, ele vai desviar 10 graus para a esquerda, conforme eu já previa. Esse é o espelho desse, não é? Um é enantiômero do outro, não é? É. Agora, vem aqui onde é que mora o pulo do gato. Esse desvia 5 graus, tá? E esse também desvia 5 graus, já que eu repito, são dois carbonos iguais. O composto meso tem dois carbonos iguais, de ligantes diferentes, ligantes iguais, ligantes diferentes entre si, mas são dois carbonos quirais do mesmo jeito, então vão desviar ângulos iguais. Então esse composto meso desvia 5 graus para a direita e ao passar por aqui desvia 5 graus para a esquerda. Ou seja, eu tenho um desvio de 0 grau. E quando a gente analisa esse outro carbono, mesmo esquema, ele vai desviar 5 graus para a direita e esse carbono também vai desviar 5 graus, só que para a esquerda. Já que são carbonos iguais, repito, então nós teremos também um desvio de 0 graus. Perceberam agora, quando a gente analisa intramolecularmente, o que acontece com o composto meso? Perceberam a diferença? Então nós temos, esse cara é enantiômero desse, sim, porque um desvia 10 graus para a direita e o outro 10 graus para a esquerda, conforme já era de se esperar. Porém, quando nós falamos em compostos diferentes, esse não há desvio de luz e esse também não há desvio de luz. Repararam onde é que mora o segredo? Então, quando a gente analisa um composto mesomérico, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Já que eu estou aqui, bora lá. Esse composto é enantiômero desse, esse composto é enantiômero desse. Esse, em relação a esse, é diastereoisômero, esse, em relação a esse, é diastereoisômero, esse, em relação a esse, é diastereoisômero e esse, em relação a esse, é diastereoisômero. Ou seja, todo composto que é isômero ótico, porém não é enantiômero, ou seja, não é espelho, é diastereoisômero. Legal? Obrigado. Fico agradecido da presença de vocês. Tá aí, qualquer coisa, coloca na descrição. Obrigado, galera. Forte abraço.